Fala pessoal, está começando mais um episódio do Painel Ruralcast, um podcast que traz informação, conhecimento e experiências para quem vive e trabalha com agropecuária. Eu sou Saulo Laet e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos recursos mais importantes para a produção de frutas, especialmente em regiões de clima semiárido, o manejo da irrigação na fruticultura. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos Edmir Ferraz. Edmir é técnico em agropecuária pelo IFSertão Campus Floresta, graduado em agronomia pelo FRPE Campus Serra Talhada, mexe em engenharia agrícola na área de manejo de água e solo pelo FRPE também, e hoje é doutorando na mesma área. Edmir também é servidor público do IFSertão Campus Petrolina Zona Rural, onde atua como técnico de laboratório. Edmir, seja muito bem-vindo ao Painel Ruralcast, é um prazer recebê-lo. Então, Edmir, para começar, o que é manejo de irrigação e por que ele é tão importante para a fruticultura? Olá, Saulo. Inicialmente, queria agradecer pelo convite e estar participando aqui do podcast, né? Então, quando a gente fala de manejo da irrigação, muita gente se confunde e eu até entende que é apenas aplicar água ali no pé da planta, né? Só que, na verdade, é você considerar vários critérios, como, né, quando a gente estuda irrigação, a gente responde 3 perguntas básicas nesse sentido, que é como irrigar, né? Ou seja, que sistema de irrigação você vai utilizar, quanto irrigar, ou seja, quanto de água você vai precisar aplicar e quando irrigar, ou seja, em que momento, tá certo? Então, o manejo da irrigação é justamente associar essas 3 perguntas e com critério você aplicar a água na planta. Então, nesse caso, quais são os erros mais comuns que os produtores cometem quando irrigam seus pomares, suas frutíferas e olha lá? Pela minha experiência, um dos principais erros é não conhecer o solo e o que precisa conhecer do solo para irrigação, porque muitas vezes o produtor ele tem um sistema de irrigação já instalado, um sistema altamente eficiente, né, um sistema de gotejamento, por exemplo, mas ele irriga de uma forma padronizada, digamos assim, todo dia ele vai lá, liga o sistema, irriga 2 horas por dia, mas ele não conhece a capacidade de armazenar água naquele solo. Verdade. E às vezes ele acaba aplicando água em excesso. E uma coisa interessante é que muitos produtores pensam, quanto mais água, melhor. Isso, justamente. Um dos grandes erros, né? Justamente. Como o produtor pode identificar se está irrigando acima ou abaixo da necessidade daquela cultura? Na fruticultura, principalmente nessas regiões, e o que a gente falou um pouco atrás, falta de água não é algo tão recorrente, é mais excesso, né? Então, se o produtor já percebe o solo encharcado, a presença de poças, ou até em áreas que tem um sistema de drenagem, ele percebe que o ano todo esse sistema de drenagem está funcionando, muito possivelmente ele está irrigando em excesso. Porque o sistema de drenagem, ele, a não ser que você tenha um manejo específico, é para ele funcionar quando tem excesso de água. Ou seja, a água ela passou daquela zona do sistema radicular da planta e ela está indo embora, levando os fertilizantes que ele até aplicou. Tá certo? Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Certo? Existe uma quantidade ideal de água para todas as frutíferas ou isso pode ter alguma variação conforme a espécie ou a fase da planta? Tem variação, com certeza, né? Cada espécie ela tem uma exigência hídrica, né? E essa exigência hídrica ela vai variar ao longo do ciclo, né? E até ao longo de alguma preparação para o sistema de cultivo, né? Por exemplo, no início, né, as plantas quando mudas, né, elas apresentam uma quantidade de folhas menores, com menor quantidade, um menor tamanho, ou seja, elas transpiram menos. Né? Conforme ela vai crescendo, vai transpirando mais, então vai tendo uma maior exigência de água, né? E o manejo da irrigação deve acompanhar isso. Aí digamos que a planta, por exemplo, a mangueira, chegou numa fase que é necessário aplicar um déficit hídrico controlado para iniciar o florescimento. Então você tem que ir lá no sistema de irrigação e controlar isso também. Como as condições climáticas influenciam diretamente o manejo da irrigação? A depender do local que essa cultura está instalada, pode ocorrer uma temperatura mais elevada, uma maior evapotranspiração. Se tem maior evapotranspiração, tem uma maior demanda hídrica, certo?
Então, até agora, com esse cenário, né, de El Niño, um dos maiores El Niños que estão vindo aí, esse aumento da temperatura vai estar influenciando na demanda hídrica. Você falou agora evapotranspiração. O que é isso? A evapotranspiração é a perda de água do solo e a perda de água da planta. Ou seja, é a junção da evaporação, que é essa perda de água do solo, com a transpiração, que é a perda de água pela planta. Quando a gente vai fazer um manejo de irrigação, a gente tem que considerar o quanto está sendo perdido de água, tanto pelo solo quanto pela planta. Como calcular a necessidade hídrica de uma cultura de forma prática? Então, existem várias formas, né? Se você dispõe de um pouco mais de tecnologia, você pode fazer essa determinação via evapotranspiração, como eu falei. Então, você pode ter uma estação meteorológica, e aí você coleta alguns dados de temperatura, de radiação, e com alguns modelos matemáticos você consegue estimar a evapotranspiração. Ou você vai lá e faz o manejo via solo, né? Determina o quanto de água tem no solo via sensor de umidade, que tem alguns no mercado, alguns mais robustos, né, com valor um pouco maior, outros nem tanto. Pode usar tensiômetros também, é uma alternativa, e é assim, bem eficiente para o manejo de irrigação. Você precisa de alguns dados de solo, mas ele consegue atender basicamente quase todas as culturas, certo? Hoje ainda vale a pena irrigar apenas pela experiência ou é indispensável utilizar dados técnicos? É indispensável utilizar os dados técnicos, principalmente com essa grande exigência de mercado, né, com relação à qualidade. Então, quando a gente pensa aqui nessa região do Vale do São Francisco, que os produtores exportam praticamente o ano todo, né, ou em algumas janelas, e esse mercado exterior é muito exigente, e sabendo que a irrigação ela vai influenciar nessa qualidade da fruta, é muito importante considerar os dados técnicos. Você falou um pouquinho no início, mas qual a importância da análise do solo no planejamento da irrigação? Eu diria que tem três variáveis que são muito importantes, né, que você deve conhecer. Uma delas, né, que é algo que é até mais rotineiro, é a textura do solo. Se você saber se esse solo é mais arenoso, ele é mais argiloso, ele vai dar algum indicativo de como você pode manejar, tá certo? E é uma análise simples, né? Então, se o solo é mais arenoso, então ele vai... Tem a capacidade maior de filtração. Isso, tem uma maior capacidade de filtração. Por outro lado, também armazena menos água. Se ele é mais argiloso, então ele vai ter uma certa dificuldade na infiltração. Em compensação, ele armazena mais água. Outra variável muito importante é a infiltração. E alguns projetos de dimensionamento eles não levam em consideração. Ou até levam, mas não consideram que esse parâmetro ele varia bastante na área agrícola. Então, você sabendo a taxa de infiltração desse solo, você consegue indicar um gotejador que tem uma taxa de aplicação que não vai fazer com que ocorra um escoamento superficial. Porque o que a gente quer com a irrigação? Que o gotejador, que o aspersor aplique a água ali no solo e que essa água infiltre e fique naquela zona radicular da planta. Se passou da zona radicular da planta, você está perdendo por drenagem. Se está escoando, significa que a taxa de aplicação daquele emissor está maior do que a taxa de infiltração. Então, isso não é interessante. A outra variável que eu falei é a capacidade de armazenamento. Ou seja, você tem que conhecer o quanto que esse solo armazena de água. É a mesma coisa de você tem, por exemplo, uma garrafa de 500 ml e você manda uma pessoa, né, colocar 1 litro de água. Você vai preencher essas 500 ml e o restante vai ser perdido. É a mesma coisa no solo. Então você tem que conhecer qual é a capacidade de filtrar a água nesse solo e qual é a capacidade dele armazenar. Em relação aos sistemas de irrigação, quando escolher o gotejamento, microaspersão e aspersão? Pensando na área de fruticultura, a maioria das vezes são utilizados o gotejamento e a microaspersão, principalmente devido à eficiência, né? A irrigação por aspersão e gotejamento é uma irrigação localizada, então a eficiência da aplicação de uniformidade passa de 90%. Né? E ela, nesse sentido, deu muito espaço em comparação à aspersão convencional.
As pessoas é mais utilizado para pastagem, né? Isso, justamente. E você vai ter um maior efeito do vento sobre esse sistema de irrigação, você vai ter menor uniformidade em relação a isso. Isso também vai estar influenciando na presença de algumas doenças de planta. Então, são alguns parâmetros que devem ser considerados. Muita gente até pergunta, vou utilizar gotejamento ou microaspersão na mangueira, por exemplo. Eu acho que dá para usar todos os dois e é algo que a gente vê nas áreas agrícolas. Vou utilizar gotejamento. Posso estar utilizando uma fita dupla essa mangueira que vai atender tranquilamente, certo? Desde que forneça a quantidade de água necessária e no local adequado, vai atender A essa exigência cultura. daquela frutífera mesmo, né? Isso, justamente. Quais cuidados o produtor deve ter para evitar o desperdício de água? Bom, primeiramente, está relacionado a esse manejo, né, que é justamente saber o quanto que tem que aplicar e em quanto tempo aplicar essa água, conhecer o quanto que esse solo armazena de água e sempre estar verificando o sistema de irrigação com a sua manutenção, tá certo? Para evitar vazamentos, que é algo que deve ser rotineiro, né? É uma observação que deve ser feita rotineiramente. Como o manejo inadequado da irrigação pode afetar a produtividade e também a qualidade das frutas? Quando a gente irriga em excesso, pode estar acontecendo duas coisas principais, né? Primeiramente, esse excesso de água ele vai estar reduzindo a oxigenação ali no sistema radicular da planta. Verdade. E aí a planta ela vai ter dificuldade de absorver água, absorver os nutrientes. Isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento dela e do fruto, por exemplo, se tiver algum processo de formação. E segundo ponto, esse excesso de água está levando aqueles fertilizantes que foram aplicados para o sistema de drenagem. Se tiver o sistema de drenagem, né? Quando não tem o sistema de drenagem, ainda é pior, porque pode estar acontecendo processo de salinização. Esse processo de salinização pode estar influenciando na presença de toxidez, né? Isso vai influenciar no processo de fotossíntese. Então Pode também afetar na incidência de doenças, né? Doenças fúngicas. Pode, sim, o excesso de água. O excesso de irrigação pode ser tão prejudicial quanto a falta de água? Com certeza. Com certeza. Como fazer um bom manejo da irrigação durante os períodos de estiagem prolongada? No caso, esse ano, né? Esse ano a gente está passando por El Niño. Com certeza. Pois é. Quando a gente pensa em fruticultura aqui pro Vale do São Francisco, esse manejo de irrigação acontece praticamente o ano todo, né? Porque a região daqui chove praticamente 400 milímetros, né? E outra questão também é que esses 400 milímetros ficam concentrados em apenas uma época do ano. Então, eu sempre falo pro pessoal, o problema não é a falta de chuva, é a má distribuição da chuva. Justamente. E é por isso que a irrigação é tão fundamental aqui nessa região. Só nessa região? Não, tem região que chove um pouco mais, 1000 milímetros, mas justamente pela essa má distribuição é necessária a irrigação para evitar, né, esses riscos climáticos, né, como esses fenômenos que estão acontecendo esse ano. Esse manejo de irrigação, nesse período de estiagem prolongado, vai estar relacionado principalmente a fornecer a água na quantidade necessária e no momento oportuno. A fertirrigação exige um manejo diferente da irrigação convencional? Exige alguns cuidados, certo? E aí, quando a gente pensa em agricultura irrigada, principalmente no sistema localizado, essa é uma grande vantagem do uso da fertirrigação, né? Que é você aplicar os fertilizantes via água de irrigação. E aí você precisa ter realmente alguns cuidados, principalmente relacionados à filtragem dessa solução nutritiva que está sendo preparada, tá certo? Para evitar o entupimento do sistema de irrigação, para não perder a uniformidade desse sistema de irrigação. Outros cuidados também estão relacionados ao preparo desses fertilizantes. Então, tem fertilizantes que não são compatíveis, né? Por exemplo, um nitrato de cálcio que é muito utilizado e algum sulfeto, né? Se você preparar essa calda junta, vai ocorrer a formação de precipitados, né? E esses precipitados vão acabar entupindo, né, o emissor, seja uma microaspersão, seja no gotejamento. Outro ponto muito importante está no momento da aplicação, que algumas pessoas não fazem, que é o seguinte: vou irrigar uma área agrícola. Em que momento? Comecei a irrigar a área agrícola aqui, tem uma hora de irrigação, digamos assim.
Em que momento eu devo iniciar a fertirrigação? Já na hora que eu ligo o sistema ou mais no final? Então, é importante que no momento da fertirrigação você divida o tempo de irrigação em 3. E seria, no primeiro momento, para ligar o sistema só com a irrigação normal, para pressurizar o sistema. E em seguida, nesse segundo tempo, você iniciar a fertirrigação. Terminei a fertirrigação, desligo? Não. Você tem que deixar um tempo também para que esse fertilizante que saiu dessa bomba, dessa caixa, desse reservatório, chegue até lá o emissor, a raiz da planta, certo? E também faça a limpeza do sistema de irrigação. Então são esses cuidados que você deve ter quando você usa a fertirrigação. Como a qualidade da água influencia o desempenho da irrigação e da produção? A qualidade da água está muito relacionada a um processo que ocorre naturalmente, mas com a irrigação ela pode ser intensificada, que é a salinização. Né? Então, se você tem uma água de baixa qualidade com relação aos teores de sais, isso pode estar sendo um risco para as suas frutíferas, principalmente se não tiver um sistema de drenagem. Se você tem um sistema de drenagem, você já consegue fazer um manejo de lixiviação, ou algo nesse sentido, para controlar esses níveis de sais. Estou no Rio São Francisco, no Vale do São Francisco, uso a água do Rio São Francisco, que tem uma salinidade de 0,5 decímetro. Não vou ter problema com isso. Pode ter problema com isso. Principalmente se você usa aquilo que eu falei anteriormente, que é a fertirrigação. Você usa fertilizantes como o cloreto de potássio, que tem um alto índice salino. Então você deve controlar bem todos esses usos, né, esses manejos dentro da área agrícola. Então a salinidade ainda é um grande desafio para esses produtores, né? Com certeza. Com certeza. Quais tecnologias vem evoluindo o manejo de irrigação nos últimos anos? Olha, no manejo de irrigação, eu acho que nos últimos anos, né, evoluiu bastante a parte de automação, né, principalmente ligadas ali à telemetria. O que seria isso? Você já tem um sistema na área agrícola, né, que vai medir a umidade do solo, né, e essa umidade do solo já é enviada para um sistema, né, e esse sistema já consegue tomar algumas decisões automaticamente, ou seja, para acionar um sistema de irrigação ou para desligar o sistema de irrigação. Né. Então, acho que isso foi algo que avançou bastante, e o que ainda poderia avançar, que ainda pode avançar, que eu acho que vai avançar, é com a presença mais rotineira da inteligência artificial. Sim, com certeza. Eu acho que é algo que de forma geral, nem só na irrigação. Nem só na irrigação, né? Em todas as áreas agrícolas, né? Em todos os setores aí. É uma ferramenta importante que muita gente não sabe utilizar. Isso. Se souber utilizar de forma correta, só sucesso. Acho que é até uma forma de democratizar um pouco a informação para alguns produtores que, claro, com certo cuidado, que tem que ter um cuidado no uso da inteligência artificial, mas que pode trazer informações que auxiliem, né, no manejo, de forma geral. Edmil, o que te levou a fazer agronomia? Pronto. Eu sou de Floresta, né? Nasci na zona rural, eu saí da zona rural... Floresta de Pernambuco. Floresta de Pernambuco, né? Saí da zona rural praticamente não saí da zona rural, na verdade. Né? Mas os 14 anos fui para a Floresta fazer o ensino médio no Sertão, fazendo o curso de técnico em agropecuária. Então, eu acho que eu já vim do ambiente rural, mas naquele momento ali eu comecei a conviver com profissionais da área de agronomia. Né? E eu acho que nesse momento aí foi que despertou essa vontade para continuar na área de agronomia, né? Continuar na área de produção agrícola. E está até hoje. E estou até hoje, justamente. Meu grande, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. É muito importante ter profissionais que trabalham com extensão rural. Eu te agradeço de coração. Beleza, meu grande? Eu que agradeço pelo convite. E você que acompanhou esse episódio, espero que tenham gostado do conteúdo. E se esse bate-papo foi útil para você, compartilhe com os produtores, estudantes, técnicos e profissionais da área. Não esqueça de seguir o Painel Ruralcast nas redes sociais pelo Instagram e acompanhar os nossos episódios também pelo YouTube e Spotify. O Painel Ruralcast também tem uma conta de Pix Solidário. A chave é painelruralcast@gmail.com. E para parcerias, divulgações e publicidade, entre em contato pelo WhatsApp.
879-8153-2111 ou pelo e-mail painelruralcast@gmail.com. Eu sou Saulo Laete e esse foi mais um episódio do Painel Ruralcast. Um grande abraço e até a próxima.